Já está conosco aqui o André. Também vamos falar de política e falar de polêmica. E é o que a gente vai começar com a polêmica. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Dirley, bom dia, Rodrigo, bom dia, Matheus, Felipe. Um bom dia muito especial para os ouvintes da Rádio Cidade. Sempre um prazer poder estar aqui com vocês para prestar contas do nosso trabalho e responder as perguntas, né? Inclusive as polêmicas. Então a gente está à disposição. Obrigado pelo convite. A última vez que o André esteve aqui, ele já respondeu uma polêmica, que foi a polêmica envolvendo um vereador da base, o Josemar. Já deu a resposta dele, né? E eu teria duas polêmicas com o André. Uma delas eu vou poupá-lo. Vou deixar para um outro dia. Agradeço. Porque não é assim tão relevante, mas eu poderia cobrá-lo. Ele já sabe do que é, já conversei com ele. Mas eu vou começar sobre essa situação envolvendo o empresário Luciano Hang e também, e de maneira especial, não só o empresário, mas as entidades, a Câmara dos Dirigentes Lojistas, a Associação Empresarial de Brusque, o Sindi Lojas, essas as entidades que eu me lembro que se manifestaram, fizeram um documento que foi entregue até a prefeitura com a assinatura dessas instituições e também a assinatura de alguns vereadores. E eu acompanhei de longe, mas eu era informado aí pelos bastidores e tomei conhecimento que a maioria dos vereadores acenaram para uma revisão nessa polêmica envolvendo, segundo o Luciano Hang, a pichação, né? Essa polêmica que semana passada a gente trouxe aqui na Rádio Cidade com entrevista com ele e também com o Cacá na sexta-feira. Quinta-feira foi o Luciano, sexta-feira foi o Cacá aqui. E o que chamou a atenção agora é o jornalista Dirley Silva. Você sempre teve uma tua dentro da Câmara de Vereadores e até como prefeito, você sempre teve um direcionamento de ouvir as pessoas, de ouvir as entidades, instituições, né? Você sempre foi muito republicano, vamos usar essa expressão. A tua origem foi essa. Você está vindo inclusive de Laranja, que é ali onde você começou. Sempre foi uma coisa assim de ouvir as pessoas, de ouvir as representações. E um empresário entrou em contato comigo que não tem nada a ver com política, né? Ele faz parte da associação empresarial, ele não é presidente, não é vice, é da associação. E ele disse assim: eu estou chateado com o André, porque ele sempre nos ouviu, ele sempre pelo menos sentou e ouviu. E agora parece que nesse caso, você não conversou, você não recebeu, o que aconteceu nisso tudo que você mudou a tua maneira de agir ou enfim, qual foi o que levou o André a não ouvir as instituições para pelo menos conversar com eles o que eu acho também aqui, eu quero te tirar de uma situação aqui. O projeto foi de origem do Legislativo, que até tem uma situação aí que alguns advogados dizem que ela é inconstitucional, por ter sido, enfim, eu não vou entrar nesse mérito da constitucionalidade do projeto, porque lá na Câmara foi aprovado por unanimidade. Uhum. O outro, me parece, pelo que é o mais grave de tudo, sabe? O mais grave de tudo é o vereador não saber o que ele está votando. Pô, primeiro vota e aprova. Aí depois pede para rever o que votaram. Isso é grave. A Câmara de Vereadores, e aí eu te isento disso, o Executivo. A Câmara falhou e falhou feio, né? Mas o que me impressionou foi a tua atitude de não conversar porque é isso que me chegou. Você não sancionou o projeto, né? Você deixou cair voltou para a Câmara. Vamos por partes, então. Eu acho que esse tema da lei do grafite, que é a lei da pichação, a lei do grafite, né? Que é de autoria do vereador Cacá Tavares, a gente tem que dividir ele em duas partes. Uma é o processo, da forma como ele foi conduzido, o outro é o mérito da lei. Então vamos começar pelo processo que você levantou aqui, né? Primeiro que eu gostaria de ressaltar que acho que foi feito muito barulho sobre um projeto para mim que é muito simples e inofensivo, né? E eu sempre destaquei e afirmei que eu tinha outras prioridades. A gente, domingo, completou um mês da terceira maior enchente da história da cidade. E está com todo o foco, toda a energia voltado para reconstruir a cidade, fazer as manutenções, tem que limpar vários pontos. Então, assim, tem muita coisa para fazer. Foi uma enchente muito grave. Então, minha prioridade sempre foi essa, né? E eu vi que foi dado uma atenção para o projeto que, no meu ponto de vista, isso pode, né, muda de pessoa para pessoa,
não era uma prioridade. Mas sobre o processo, a forma como ele foi conduzido no Legislativo é uma questão do Legislativo, não tenho como intervir. O projeto, salvo engano, ficou praticamente um mês lá. Mas enfim, poderia ter sido mais discutido, é uma questão que envolve os vereadores e eu não vou entrar nesse mérito. Agora, depois que o projeto subiu para a Câmara, para o Executivo, para a sanção, eu confesso que eu nem sabia que o projeto estava lá. Porque, de fato, os projetos chegam, eu tomo conhecimento quando eles chegam na mesa, e eu leio, estudo, converso com a Procuradoria, enfim, faz uma análise prévia. E aí eu recebi uma ligação do empresário Luciano Hang, né? Ele não estava no país naquela oportunidade, falando da preocupação dele em relação ao projeto, né? E sugerindo que o projeto não fosse dado continuidade. Eu falei, olha, o projeto foi aprovado por unanimidade da Câmara, né? Eu preciso ler, estudar o projeto para saber se ele pode causar algum prejuízo ou não para a cidade. E aí ele pediu que eu esperasse ele voltar ao país, então ele me ligou, acho que uma terça-feira, ele deve ter retornado no final de semana. E para conversar. Então, tudo bem. Então ele voltou, na segunda-feira ele voltou a me ligar e já estava em Brusque, né, expondo novamente a preocupação dele em relação ao projeto, né? Eu disse que tinha lido o projeto e que não achava que o projeto fosse prejudicial, até porque a gente tem a lei do grafite de Brusque 2005, né, que já autoriza, que prevê espaços e que 18 anos da lei a gente não vê a cidade toda pichada. Então esse argumento para mim é um argumento que não me convence. Mas eu falei para ele que, olha, se você quiser mobilizar os vereadores, e a maioria deles me procurar pedindo para que eu vete, eu veto. Mas eu tenho que ver o prazo, porque já estava um bom tempo comigo, eu tenho um prazo para fazer a sanção, e caso contrário, passar esse prazo, volta pro Legislativo. Então o primeiro pedido que foi feito para eu segurar o projeto, eu segurei para que fosse feita essa mobilização, né? Então eu segurei o projeto, foi feita uma reunião na Havan, numa quarta-feira. Eu não pude ir porque quarta é o dia do gabinete aberto, um projeto que iniciou recente, eu não queria falhar ali com um cidadão que fosse lá conversar com o prefeito. Foram os vereadores, de lá me ligou o Marlon Sassi, né, um querido, grande amigo, presidente da CIB, falando que dessa mobilização, dessa reunião, se eu poderia recebê-lo, ouvi-lo, e eu falei que sim. Tanto é que na quinta-feira o Marlon foi até o meu gabinete conversar comigo. Levou uma cuca, inclusive, então, e levou o tal documento. O documento assinado por algumas entidades, né? E por alguns vereadores. Quando eu fui ver a assinatura dos vereadores, tinham 10 assinaturas, né? Eu tinha assinatura de titular e suplente da mesma vaga. Aí eu expliquei pro Marlon, disse, olha, Marlon, vamos, a gente tem que ser justo aqui. Por exemplo, tinha a assinatura do vereador Cleito Bittelbrum e do Simas, é a mesma cadeira. Se eu for aceitar essas duas assinaturas, não são mais 15, o total são 30, né? Porque eu tô aceitando suplente. Então, eu disse assim, vamos então trabalhar com uma regra, porque tem que ser justo, né? Quem tá em exercício, quem tá lá na Câmara com direito a voto. A gente fez o levantamento, deram 8 assinaturas. No entanto, desse tempo, né? Da quarta-feira da reunião até a quinta que o Marlon foi me procurar, alguns vereadores foram me procurar. Dizendo, olha, André, foram lá, conversaram comigo, eu assinei um documento, mas eu tô arrependido e tal. Eu disse, olha, o Marlon tá vindo aqui, né? Se tu quiser retirar, tu assina um documento para mim dizendo, olha, eu quero retirar a assinatura daquele documento. E 2 vereadores naquela oportunidade e um na sexta-feira pediram para tirar a assinatura daquele documento. Inclusive eu tô com os documentos assinados aqui para mostrar para vocês depois. Então dos 8 foram para 5. Bom, 5 não é a maioria, então eu disse, olha, eu não vou vetar, mas para não também criar uma situação de confronto, né? Vamos deixar então passar pro presidente da Câmara, porque lá embaixo acredito que ele poderia ter também feito uma conversa, como ele é autor do projeto, ele quis sancionar, é um direito dele também, não tô nem julgando a postura do Cacá. E conversei com alguns empresários, na abertura do Natal conversei com o Alciroto, né, que é presidente da CDL, eu conversei com o Fernando da Valpa, conversei com alguns empresários e fui explicando o meu ponto de vista, alguns concordaram, outros, o Mauro Schein, né, da AMP, conversei com ele também. Então, apresentei uma outra visão do projeto e eu vou discutir o mérito dele aqui de uma forma bem breve, não causa prejuízo nenhum para a cidade, né? E então, sendo objetivo, eu recebi, né, o presidente da CIB, o Marlon, né? E conversei com os outros representantes, então não faltou diálogo da minha parte, claro. Eu não tive mais tempo para ficar com o projeto para fazer uma discussão mais ampla, mas no que me pediram e no que me coube, eu busquei atender os pedidos que me foram feitos. Posso... Eu fiz a mesma pergunta pro Luciano na quarta-feira, e vou fazer ela para você. Qual a sua relação com o Luciano? A gente sabe que na eleição que passou ele não se posicionou pedindo voto para um dos candidatos, né? Ele ficou numa posição de neutralidade.
E, assim, até então não me parecia ter alguma polêmica ou alguma rusga entre vocês. E isso aconteceu. Ele falou que você lavou a mão como Pôncio Pilatos, foi o termo que ele utilizou. Qual que é a sua relação hoje com o Luciano? Você acredita que isso está acontecendo só por conta dos grafites ou acha que tem mais alguma coisa que pode estar interferindo e causando esse ruído? Então, a minha relação com o Luciano sempre foi republicana também. Eu nunca tive muito contato com ele, né? Até porque ele sempre foi um cara tarefado, também tinha as minhas funções. Mas as poucas vezes que nos encontramos, ele sempre foi um cara cordial, a gente sempre teve uma relação muito tranquila, né? Tanto é que a ligação que ele me fez também não senti nenhum ponto desaforo da parte dele, nem nada, né? Ele apresentou a opinião dele, eu apresentei a minha e a gente conversou tranquilamente. E o Luciano é uma pessoa que eu respeito como empresário, acho que ele faz muita coisa pela cidade, ele, né, investe na cidade, ele é apaixonado por Brusque, não tenho como dizer o contrário disso. Eu discordo dele no mérito desse projeto, né, e que é algo pontual, faz parte da democracia, eu não sou obrigado a concordar com todas, né, as pessoas, né, e ele apresentou o ponto de vista dele, eu estou hoje aqui para apresentar o meu e vida que segue, né, eu continuei sendo um parceiro de quem empreende, de quem investe, de quem acredita na nossa cidade, continua à disposição. Em relação a isso é muito tranquilo. Eu só queria tocar no mérito da lei pra gente poder trocar o assunto, pode ser? Pode ser, claro. Então, em relação ao mérito, eu vou ser bem breve, porque é um ponto importante para que as pessoas possam tirar suas próprias conclusões. Eu vou fazer um exercício bem rápido aqui, Dilei. Lembrando que até então minha prioridade foi cuidar da cidade em relação às enchentes, mas é um tema que veio à pauta, então a gente tem que discutir. Eu vou sugerir para quem estiver nos acompanhando em casa, pegar o seu celular ou computador e digitar lá no Google Leis Municipais, né? Tem todas as leis do Brasil. Você clica lá, entra no site e você tem 2 campos. O primeiro é a palavra-chave, né? Digita lá grafite. No segundo, a cidade, digita lá Brusque, né? Dá um pesquisar, você vai achar 2 leis. Uma de 2005 e uma de 2023. Se você clicar no 2005, uma lei que tem 18 anos, da época do ex-prefeito Ciro Rosa, é a lei que institui o Programa Municipal de Combate à Pichação. Então, a pichação já é proibida na cidade, né? E fala aqui de medidas, né? Artigo 2º, parágrafo 1º, medidas de cunho educativo, inclusive trabalhando o grafite dentro das escolas, previsão nessa legislação. E o artigo 3º determina que o poder público reservará espaços para a prática de grafite em logradouros públicos. Então, uma lei de 2005, 18 anos vigente, e a gente não vê a cidade toda pichada em virtude dessa lei, né? Então, essa é uma legislação. A outra que eu sugiro às pessoas agora clica no voltar e entra na lei de 2023, que é a lei do vereador Cacá Tavares, recentemente aprovada. Então ela fala um pouco sobre, né, o grafite e tudo mais. O artigo 3º, ela é mais restritiva. Essa lei, né, de 2005, ela não fala o que não pode, só fala que o grafite não é reconhecido. Então a lei do Cacá, ela tem algumas restrições, ó, não pode conter a referência à marca ou produto comercial, violação de direitos humanos, cunho pornográfico, racista, preconceituoso, ilegal, ofensivo a grupo religioso, étnico, cultural, vedado apologia à violência, droga ou qualquer discriminação. Então é uma lei que ela restringe muito ainda o que não pode ser feito no grafite. E mais adiante a lei também, ela traz um ponto que para mim são os principais, né? É que toda intervenção do grafite tem que ter autorização da prefeitura. Então o cara não pode grafitar uma parede do espaço público. E repito, a lei de 2005 ali anterior, né? Passaram o prefeito Ciro Rosa, o prefeito Paulo Esse, o prefeito Boca Cunha, o prefeito Prudêncio, o prefeito Dr. Jonas, o prefeito Arivec, agora o prefeito André, e a gente não vê a cidade toda grafitada. Então, para ver que não é uma lei que vai fazer ou não que a cidade fique toda grafitada ou não. Mas por fim, dessa lei 2023 do Cacá, o artigo 7º que ele leu aqui também, né? Fala, uma vez realizada a intervenção artística, respeitado o disposto nessa lei, fica vedada qualquer ação que danifique ou suprima a obra. Isso por parte de qualquer pessoa. E o parágrafo único diz que a remoção dos grafites e murais em patrimônio público, inexistindo prazo prévio estipulado, ou seja, não tem que avisar com tantos dias de antecedência, fica vinculado à prévia justificativa do Poder Executivo notificado ao artista e signatário. Ou seja, ficou um grafite indesejado, causou uma poluição visual, o pessoal não gostou e tudo mais, a prefeitura pode ir lá pagar. Isso num cenário de um grafite que pode vir a acontecer ou não. Então, em resumo, né, essa lei, por isso que eu falo assim, ela mais restringe do que amplia essa lei de 2005, né? E não vejo ela como ofensiva. E na semana passada recebi o áudio do ex-prefeito de Florianópolis, né, o César Souza Júnior, e ele discutindo esse tema aqui de Brusque, da lei do grafite. Ele fala que em Florianópolis, quando houve uma legislação
né, que regulamentou o grafite, as pichações diminuíram consideravelmente. Isso é a fala de um ex-prefeito que vivenciou isso. Então, eu acho que a vivência dele também é válida para essa discussão. E lembrando, o grafite é algo que é autorizado, é que uma arte prévia é apresentada antes de ele ser feito, né? Eu assumo esse compromisso de, antes de autorizar qualquer grafite, discutir ele, apresentar, né? Claro, não está falando em censura aqui, mas não fazer algo a toque de caixa, né? A gente também não vai permitir nada que for ofensivo ou que vá contra aí os nossos princípios e valores. E também sou tão contra a pichação que essa lei ali de 2005, de lei, né, que veda, ela não traz penalidade, não traz o regramento desse combate à pichação, né? Eu vou mandar um projeto para a Câmara para a gente instituir multa, né, para quem pichar e também obrigar a pessoa a ter que fazer o reparo ou dano do patrimônio, né, por causa da pichação, para a gente endurecer essa medida. Essa lei deveria ser revogada. A pichação. Essa lei deveria ser revogada. Essa aqui. A de 2005. Eu acho que deveria ser revogada. A minha opinião. Já fui vereador e eu volto a dizer, o André, não se trata do mérito, e você tem razão, mérito porque a hora que saiu o ruído, a hora que saiu a polêmica, né, talvez, eu penso que você perdeu uma oportunidade de chamar realmente as instituições aí, no caso CDL, Câmara, e fazer uma audiência pública então para discutir a revogação dessa lei e a introdução dessa com alguns outros detalhes que eu acho que poderia ser, de repente, né? Mas lembrando, Edilei, qualquer vereador pode apresentar no início do ano que vem um projeto para revogar essa lei, chamar audiência pública, né? Como eu falei, sim, 18 anos, né? A cidade não apareceu toda grafitada. O que chamou a atenção foi você não sancionou e você não vetou. Você jogou para a Câmara a definição. Pediram para eu esperar, eu esperei. As 8 assinaturas dos vereadores em esse exercício não chegaram. E como eu falei, Edilei, eu não posso ficar sentado o tempo todo olhando para essa lei porque eu tenho outras prioridades. Sou muito honesto em falar isso. Sim, né? Entendemos isso. Então, para mim, o processo seguiu da forma legal, transparente, né? Se no legislativo poderia haver uma discussão maior, né? É uma discussão que tem que ser feita com o legislativo. Agora, o que eu estou trazendo aqui é o que está escrito na lei. Aí, por fim, a fala do Deichmann meio que nos bastidores da política, não vamos fazer aqui uma hipocrisia. Nos bastidores da política se diz isso, que há uma certa, por conta de resquícios da campanha, onde o Luciano Hang não participou diretamente da campanha, mas a gente sabe que interlocutores dele apoiaram o Molina. Você sabe disso, né? Não vamos aqui. Aconteceu. Enquanto que você teve o apoio do Cisso do Maru. E que existe aí nos bastidores uma conversa de que eu vou falar aqui honestamente, não adianta a gente ficar com conversa fiada aqui na Rádio Cidade, porque não é o meu perfil. Nos bastidores se diz que o Cisso do Maru, que apoiou o André Vec, assim como outros empresários te apoiaram, amigos meus, e enfim, né? Mas eu tô citando que existe aí digamos assim, uma briga, entre aspas, política entre o Cisso e o Luciano Hang. É o que se fala nos bastidores de Brusque. Aliás, eu vou dar uma informação aqui que todo mundo já sabe, mas eu vou ter coragem de falar aqui. Até hoje não se falou isso, mas uma semana antes da eleição, e você sabe disso, teve uma confusão numa casa de um médico aí, envolvendo duas figuras, uma que apoiava o Molina e outra que apoiava o André. Teve 2 empresários, brigaram lá, diz que sobrou garrafa de vinho, copo de vinho. Nos bastidores aqui de Brusque, todo mundo fala isso. Foi bem pouco republicano, né? Nada republicano. Aconteceu na casa de uma pessoa que eu sei, porque depois que aconteceu, depois da campanha, velho, me contar, Rodrigo, aí ficou tudo assim, muito quieto. Mas tem a ver com isso que está acontecendo hoje, eu acho, né? Mas enfim, falado isso, viu, André? Contado isso, e você trouxe aqui a tua fala a respeito dessa situação do grafite, dessa lei. A lei está aí, está aprovada, e agora, como você disse, vai depender de algum vereador ou da Câmara se manifestar ano que vem ou nos próximos, não precisa ser esse ano, pode ser no outro ou no outro ainda, sobre a revogação da lei e verificar enquanto isso está valendo essa que foi aprovada, né? Isso está definido. Isso.
Eu vou fazer um intervalo comercial, depois a gente volta aí para falar sobre reconstrução da cidade, 8h19, principalmente esse tema que é um tema relevante mesmo, a reconstrução da cidade de Brusque depois da enchente. 8h23. Bom, o meu caro André, vamos começar a falar assim, da reconstrução, né? A Beira-Rio margem esquerda já está liberada para o trânsito, é isso? 100%? 100%. À direita foram feitos os consertos na via, certo? E está faltando agora a liberação da ponte do terminal, que a princípio foi dito aí pelo Wilson que será na quinta-feira o prazo final, mas pode acontecer antes. Exatamente, a gente teve até, né, de novo, domingo nós completamos um mês da enchente, né? E nesse um mês tivemos muitos dias de chuva, né? Praticamente quase a metade dos dias a gente teve chuva. Essas últimas 2 semanas aí que a gente teve dias bons de sol intenso, que são os apropriados para a gente poder tocar as frentes da Secretaria de Obras. Então a gente fez o recap na margem direita da Beira-Rio nos trechos que foram danificados. Na margem esquerda fizemos a limpeza de todas as bocas de lobo e também a manutenção do asfalto ali na altura do River Mall, onde arrancou, né, fora. A ponte Arthur Schlesser, ali a ponte do terminal, ela também está em fase bem avançada, né? O prazo para entrega é quinta-feira, mas se o tempo firmar, talvez a gente entregue ela amanhã, já, porque a gente só vê a importância da ponte quando ela está fechada, né? A gente dá a volta para atravessar o rio. Então, mas o pessoal começou a utilizar mais a ponte Andréa Volkmann, pelo menos, né? Verdade. Começou a ser mais utilizada. Então, essas frentes que a nossa prioridade foi fazer a manutenção nesses locais onde há um fluxo maior de veículos para liberar a mobilidade na cidade, né? Claro que agora vem as férias, né? E muita gente vai para a praia e o trânsito ele fica mais calmo aí até a primeira semana de janeiro. Nós vamos manter o trabalho em várias frentes da Secretaria de Obras, mesmo nas férias coletivas, sobretudo na parte de limpeza, né? A gente percebe que a cidade, inclusive na própria Rio, né? A calçada, precisa ser feita uma limpeza, né, para deixar a cidade bonita, organizada, para quando as pessoas voltarem das férias. Nos bairros também, ali na altura do loteamento EMA 2, é um trecho mais baixo, ali ficou ainda muito barro, então a gente vai ficar com essas frentes de trabalho. E também frente de conserto de tubulação, né? Foram mais de 100 ruas em que tivemos tubos ou quebrados ou deslocados, e aí causam aqueles buracos maiores. E aí quando você abre, é sempre uma surpresa, às vezes é um tubo, às vezes são 10, 20 tubos, e tu tem que fazer o serviço fora. Então a gente está com essas frentes de trabalho, né, para poder reconstruir a cidade. A gente recebeu, né, a sinalização de recursos na ordem de 4,5 milhões até o momento. Então foram 2 milhões da Assembleia Legislativa destinados pelos deputados Carlos Humberto e Ana Campagnolo, né? Eles destinaram 2 milhões, 1 milhão cada um, e que deve estar entrando essa semana na conta para compra de insumos, né? O Dilei está conversando aqui no intervalo. A nossa objetiva é reforçar o enroncamento, sobretudo na Beira-Rio, para que numa eventual nova cheia a gente não tenha o mesmo prejuízo. Na Beira-Rio tem muito trecho de calçada danificado ou condenado, né? Que a gente vai ter que fazer esse trabalho. Também ali na altura do Plaza Rivel, né? Perto da Ponte Estaiada, né? Aquelas escamas ali, também está deslocando. A gente também já fez uma manutenção intermediária, mas vai estar avançando agora no início do ano para refazer aquele trecho, né? Enfim, hoje ele não está em risco, mas a gente tem que fazer algo bem feito pensando numa próxima chuva aí que possa vir. E também tem mais 2,5 milhões para entrar no ano que vem do governo do estado, né? O governador Jorginho Melo encaminhou 2,5 milhões também para a gente poder investir nessas obras de manutenção. São 6 milhões então? Não, são 4,5. 2,5 do Jorginho, do governo do estado, e 2 milhões dos deputados. O nosso decreto, até na última vez tinha me perguntado, Rodrigo, eu vou fazer uma correção. O nosso decreto foi reconhecido semana passada pelo governo do estado, pela Defesa Civil Estadual, e está no governo federal agora, né? Que tem que passar pelo estado para ir para o governo federal, e havendo esse reconhecimento, a gente vai ter a informação se vem recurso ou não do governo federal também para... É que tem aquele programa lá que eu até vi sobre isso, o teu Recupera do governo do estado. O governo do estado fez uma espécie de uma vaquinha, que o projeto do Recupera, porque foi feito, eu digo vaquinha porque foi combinado que uma parte do dinheiro vinha da Assembleia, uma parte vinha do Caixa do Estado, se vinha do Tribunal de Justiça, ia se juntar para o programa do Recupera. Esse dinheiro que está vindo do governo do estado já é o dinheiro emergencial, já é um dinheiro do fundo, digamos assim,
emergencial já destinado para a reconstrução. É isso? Isso. O governo do estado, ele classificou os municípios por grau de impacto da enchente. Então, Rio do Sul foi o maior contemplado, salvo engano, foram 5 milhões. Brusque já está no segundo grupo. São 5 municípios, salvo engano. Então, Brusque é um deles, 2,5 milhões. E daí tem o terceiro grupo, que é 1 milhão, o quarto grupo, que é 300 mil, e aí vai sendo feita essa divisão com base no estrago que foi causado. Então, a gente tem esse recurso que a gente tem garantido hoje. Os 2 milhões é da tal da emenda de bancada, né? Que também é a primeira vez que está ocorrendo isso na Assembleia Legislativa e que está sendo destinado para pagamento esse ano. A gente está trabalhando com nossa equipe de captação para isso, para que a gente possa ter essa frente de trabalho durante as férias, né? Que é nosso interesse reconstruir a cidade o quanto antes, para poder aí sim focar em outras frentes de trabalho que a cidade também precisa. Eu vou fazer um intervalo, 8h29, e depois a gente retorna aqui. E já vou deixar um questionamento aqui pro André. Qual foi o prejuízo de Brusque com essa enchente que fez um mês recentemente e que principalmente a Beira-Rio, as duas Beira-Rios, destruiu bastante, e a ponte do terminal, né? Qual foi o prejuízo, se já tem esse levantamento, se já foi encaminhado para o governo do estado, governo federal, enfim. Depois do intervalo a gente volta. 8h33. Eu havia feito a pergunta aí antes do intervalo sobre os valores do custo para a prefeitura para deixar em dia totalmente essa questão das duas Beira-Rio, né? E não sei se esse levantamento, você falou aqui fora do ar qual o valor, se esse valor tem a ver com outras melhorias, ou quanto vai custar para deixar realmente a Beira-Rio direita e Beira-Rio esquerda 100% em condições de enfrentar a próxima enchente? Certo. Eu vou te falar de todo o estrago da enchente na cidade, Dilei, que foi um trabalho que nossas equipes fizeram para a gente poder... a gente fez o decreto de calamidade pública, depois a gente teve um prazo para fazer o levantamento dos estragos e o plano de trabalho de recuperação, né? Então, se a gente for botar, por exemplo, Francisco Sassi, né? A captação de água do Samai, se a gente for botar todos os estragos, inclusive nos bairros que nós tivemos, vai ali um investimento na ordem de cerca de 35 milhões, né? Então é bastante recurso, porque muitas coisas também são de enroncamento, né? E a pedra é um insumo aí que o preço tem subido bastante, então vai bastante dinheiro. Claro que com menos recursos a gente consegue deixar pelo menos a cidade transitável, mas se for fazer tudo o que tem que ser feito mesmo, a gente vai um investimento aí mais ou menos nesse valor. Agora, sobre qual é a questão, vamos dizer assim, prefeito, do teu cronograma? Você colocou um prazo para essa reconstrução? Você tem já um plano do que vai ser atacado, por exemplo? Você atacou a semana passada a questão da Beira-Rio margem esquerda. Tá pronto, tá beleza. A ponte do centro tá pronta, provavelmente aí hoje, amanhã, como você falou, tomara que o tempo colabore. Quais são os próximos passos? A gente tem, por exemplo, até que na imagem ao vivo, a calçada da Beira-Rio ali na curva do Bombeiro tá completamente destruída, a pessoa tem que passar pela rua. Tá. A questão da ponte do centro, ok. A questão da margem esquerda, ok. Quais seriam as próximas partes que você está disposto a atacar agora, de repente até esse ano ainda? Certo. Então, as nossas frentes de trabalho, elas, né, vão num sentido de fazer um enroncamento nessas áreas onde há maior risco, por exemplo, calçadas da Beira-Rio, né? A gente tem essa frente de trabalho. A frente de trabalho também ali naquelas escamas na altura do Plaza Rivel também, né? Então são frentes de trabalho que está fazendo. A Francisco Sassi e a captação de água do Samai, a obra bem maior ali na Francisco Sassi, né? Isso, então ali é algo que a gente ainda vai de imediato a gente vai estar fazendo a manutenção e botando o enroncamento para que o prejuízo não aumente, né? Mas como para fevereiro a gente já tem a previsão da licitação da continuidade da Beira-Rio, né? Que vai passar naquela altura, então não adianta a gente fazer um grande investimento numa via, sendo que em março provavelmente começa a Beira-Rio e vai ter que ser mexido lá de novo. Ou seja, ali seria feita apenas uma contenção. Isso, de imediato, né? A gente também vai avançar nas frentes de trabalho de conserto de tubulação. É incrível o quanto que essas chuvas, né, elas causaram de prejuízo nessa questão da tubulação. Porque quando um tubo desloca ou quebra, a água começa, ao invés de passar por dentro do tubo, da sequência, ela começa a ir por baixo e vai comendo a terra e desloca tudo. Enfim, aí quando você vê o buraco já é uma cratera enorme. Então também tem essa frente de trabalho de conserto de tubulação, limpeza de boca do lobo e a própria limpeza da cidade, né? E como eu falei ali, a própria Beira-Rio, né? O loteamento EMA 2, tem algumas regiões ali que a gente precisa fazer uma manutenção.
e algumas alguns lugares, né, que a gente percebe que o rio avançou muito e que pode estar em breve chegando alguma residência. Também são frentes que a gente vai estar priorizando para evitar que ocorra um prejuízo como teve daquele morador ali perto do Maluche, perto da captação do Samai, que estava a 53 metros do rio, né, em 15, 20 dias de chuva, o rio subiu, desceu e foi lá e levou a casa do cara. Então são as frentes prioritárias que a gente está trabalhando. Ô André, você assumiu dia 8 de maio, de maneira interina. Isso. Então são 7 meses, fez agora dia 8 de dezembro, 7 meses entre interino e depois prefeito eleito. Vamos considerar esses 7 meses assim, você está na frente, claro, houve algumas transformações de equipe por conta daquilo que você oficialmente prefeito, houve alterações, modificações, mas vamos falar, nesses 7 meses você trabalhou muito com crise. Crise relacionadas a essas questões do tempo. Essa última aí mesmo foi derradeiramente drástica para o município, né? Não só para Brusque, mas para todos. Nesses 7 meses que você está à frente da prefeitura de Brusque, o que você pode analisar assim, não, teve a minha assinatura, essa obra ou essa ação teve a assinatura da minha equipe? Olha, no sentido das crises em si, eu vejo que essa reconstrução da cidade que a gente fez em um mês. Essa vai ter a tua assinatura, né? Então, se a gente for parar a pensar o tamanho do estrago que foi e uma visão prévia que a gente tem, né? Um pré-conceito de que na área pública as coisas demoram muito mais, um mês de trabalho, considerando vários dias de chuvas dentro desse um mês, a gente conseguir entregar a margem esquerda, margem direita, ponte do centro. Eu acho que isso é uma conquista que a gente teve, né? No sentido de mobilizar as equipes, reordenar o orçamento, né? De fato atacar essas frentes que são prioridade para a cidade poder caminhar, né? De uma forma adequada, sobretudo do ponto de vista de mobilidade, que a gente já tem um desafio grande aqui em Brusque. Então, e essa tem uma visualização maior, esse tipo de ação, né? Sim. Você falou da mobilidade, mas tem algumas aí na área da educação e na saúde. Sim. Eu vejo como importante. E antes de eu sair de férias, a secretária esteve aqui, Rodrigo, para falar sobre a consulta online. A telemedicina. Telemedicina, que eu penso que é uma sacada interessante. Certo. E é isso que eu quero dizer. Essa tem a assinatura do teu governo. Sim. A gente tem uns levantamentos aqui das principais entregas que a gente teve esse ano, né? Na área da saúde, a própria telemedicina, para desafogar a fila de consulta, sobretudo com especialidades que a gente tem às vezes dificuldade de ter aqui em Brusque. Né? O PA da Santa Terezinha já está em fase avançada, deve iniciar a operação no mês de março, né? Com atendimento à comunidade. O médico de backup também, hoje a gente tem o convênio Sim Catarina, então todas as unidades básicas elas têm médico, a gente tem 3 médicos de retaguarda, caso algum médico falte por estar doente ou acontecer algum problema, algo que também a gente não tinha muito tempo. A gente conseguiu captar também cerca de R$500 mil para manutenção da UBS Dom Joaquim. E a gente está em conversa bem avançada com o Ministério da Saúde para dobrar o número de equipes de estratégia da saúde da família, né? Se isso se concretizar, a gente espera que sim, a gente vai ter esse retorno aí até janeiro, fevereiro, a gente vai estar contratando 300 novos servidores para a área da saúde. Então a gente vai dobrar o atendimento, a capacidade de atendimento da saúde na atenção básica, e sem dúvida alguma isso vai ser uma revolução na saúde da cidade. Claro que depende ainda dessas tratativas finais, né, com o Ministério da Saúde, mas a nossa secretária Thaís tem encaminhado isso muito bem, né, e não tem dúvida que isso vai ser uma grande revolução aqui na saúde do município, do ponto de vista da atenção básica. Na educação a gente, né, inaugurou, vai estar entregando agora no início do ano o CEI Raul Amorim, né, ali no loteamento EMA 2. O Raio de Sol 2, que estava em reforma, também foi entregue. Semana passada assinei a ordem de serviço da construção da nova creche da Limeira. Então a gente tem avançado também em conversas com os proprietários ali dos shoppings atacadistas da rodovia Ivo Silveira, o Catarino, o Master e o Shopping, para a gente viabilizar uma creche em parceria com eles, tal qual hoje tem na FIP e na Irmãos Fischer. Inclusive mandei para a Câmara o projeto, que é o PICE, que é um projeto de incentivo da creche na empresa. Que o empreendedor que quiser criar uma creche dentro da empresa, a prefeitura entra com material humano, né, profissionais, com a merenda, com o uniforme, e toda a estrutura e manutenção por parte da empresa e o local, naturalmente, né? Uma parte das vagas é destinada aos filhos dos funcionários, outra parte para a comunidade. E agora a gente esse projeto do PICE, ele dá isenção do IPTU na área que a creche estiver contemplada. Pô, se o cara já está cedendo um espaço da empresa dele para criar uma creche, não faz sentido ele ter que ficar pagando por isso. Então, já teve adesão?
Além dessas duas empresas que já havia? Não, o projeto é recente, né? Foi aprovado recente, faz 2 semanas. Mas a gente já tem em conversas já bem avançadas com o pessoal dos shoppings atacadistas. A gente está aberto. Se empresário aí que tem a quantidade grande de funcionários que quiser estar abrindo uma creche, a gente tem. Que para nós é um modelo muito interessante também, que não tem que ficar investindo em infraestrutura e a manutenção, que é algo que custa, né? A gente entra com o material humano. E além disso, a gente tem avançado com a questão do plano diretor. Também a gente teve a última audiência pública, em fevereiro vamos estar encaminhando ele para a Câmara de Vereadores. O esgoto sanitário e o transporte coletivo também a gente vai estar publicando os editais no final do primeiro semestre do ano que vem. Então são entregas assim apesar de a gente estar pouco tempo no governo, né? São projetos extremamente estruturantes para a cidade, né? Se a gente pensar no ponto de vista do transporte coletivo, quanto que isso pode melhorar a vida do cidadão brusquense, né? Que há quem diga que não gosta de pegar ônibus, mas isso é uma questão cultural. A partir do momento que eu ofereço um ônibus com horários adequados, nos dias que ele precisa, com preço acessível, aos poucos as pessoas vão migrando para esse tipo de transporte. Então, o esgoto sanitário, né? Quando Brusque, uma cidade desenvolvida e rica como Brusque, é uma vergonha não ter esgoto doméstico coletado nem tratado. Então, são questões importantes que a gente tem que ter coragem de avançar, né? O esgoto é algo que sempre foi empurrado com a barriga, porque é uma obra que, né, vai abrir a cidade, vai, né, colocar tubulação, causa um certo transtorno, mas é algo que é importante a gente pensar na saúde do cidadão brusquense a médio e longo prazo. Então, são avanços que a gente está tendo. A própria questão né, mudando agora, indo para o esporte, né, um problema grande que a gente tinha nas bolsas, né, o projeto ali com critérios objetivos para concessão de bolsa atleta e bolsa técnico, que pode vir a ser melhorado, né? Mas acredito que é um grande avanço em virtude do que tinha, que era totalmente subjetivo. Ganhava a bolsa não o cara que tinha o bom desempenho e ganhava o campeonato, ganhava a bolsa o cara que era amigo de alguém influente. Tinha o QI. Que tinha o QI. Então, a gente tem trabalhado isso com muita transparência. A transparência é essa que a gente leva também para o sistema de compliance que a gente está instaurando dentro da prefeitura. A gente está implementando lá, que é um programa anticorrupção, agindo de forma preventiva. Ou seja, a gente está indo em várias frentes, apesar da enchente, né? Então, essas frentes de trabalho não pararam. Semana a gente assina a ordem de serviço da rua Vitor Meirelles, ali, da rua do Ponto Trabalhador, Vitor Meirelles e rua Pomerode. Ano que vem a gente vai assinar para Abraão Souza e Silva, a Estrada da Fazenda. A gente já começou os trabalhos para licitar o projeto para o canal extravasor do Rio Limeira, que é um bairro que sofre muito com cheias, que até o final do meu mandato eu quero publicar a licitação para fazer esse canal extravasor, compromisso meu. Então a gente tem avançado essas frentes de trabalho, né? Muitas coisas já entregamos nesse curto período de tempo, muita coisa, e aí tem que reconhecer, já estava encaminhado, a gente deu continuidade, né? Então, não está aqui para desmerecer ninguém, mas muitos projetos a gente está em andamento aí de forma acelerada, porque o nosso mandato é curto, né? Mas dá para fazer muita coisa até o final do ano que vem. Vou fazer um intervalo, depois a gente volta aqui com a última parte do programa, conversando com o prefeito André Vecchi. 8h45, voltamos em seguida. 39, Rodrigo Santos. E também tem mensagem, né, Dashman? Tem algumas mensagens, tem algumas perguntas aqui que o pessoal quer fazer. Vamos fazer o seguinte, para aproveitar e valorizar quem mandou mensagem, vamos fazer um combo aí das mensagens e o prefeito pode responder. Pode responder mais sinteticamente aí. Vamos lá, o Márcio Antunes está dando sua opinião sobre a questão do grafite, a gente já passou por isso. Do Oliveira está falando aqui, André, vamos fazer a drenagem da São Leopoldo? O que você pode adiantar aí sobre essa obra de drenagem da rua São Leopoldo? Essa é uma obra já que o pessoal espera há muito tempo, né? A gente está na fase ali de buscar recursos para ela. Tá dentro do nosso cronograma, eu quero fazer essa obra, né? Hoje não tem recurso destinado para ela, mas a gente vai estar trabalhando ali, a gente cadastrou também uma linha de financiamento, estamos buscando crédito para poder fazer essas obras de drenagem aí em alguns bairros, inclusive da São Leopoldo. Tem mais gente por aqui também. Tô falando aqui. Bom dia, prefeito. Foi iniciada uma obra de pavimentação na rua 24 de julho, no Limeira. A rua foi preparada para asfaltar, por sinal ficou muito bom. Porém, não voltaram para concluir a obra. Pergunta: vão concluir a obra? Não sei se você está a par aí dessa questão da rua 24 de julho. Ali, salvo engano, foi feita a base, a subbase. E ali até eu conversei com o Adriano recentemente no gabinete aberto, ele foi com alguns moradores. O Adriano é uma liderança ali da região, porque ali são 3 ruas, a 24 de julho, a Tancredo Neves e tem uma outra rua ali, né? E a gente tem que fazer primeiro a drenagem dessas ruas para depois fazer a pavimentação. O que foi colocado ali foi, porque de fato a via estava bem feia, né? E foi colocada então essa base ali para dar uma sustentação maior, né?
mas a gente também está trabalhando com eles ali. Até eu falei com o Adriano para a gente, ele tem alguns projetos lá para a gente estar atualizando os orçamentos e poder estar vendo quando que a gente consegue listar essa obra. Muito bem, só para finalizar aqui então, já que o tempo é nosso adversário, pergunta para o prefeito sobre o fundo de garantia dos servidores, aquela questão do FGTS dos servidores e tudo mais, o que você pode dizer sobre isso? Quem está perguntando aqui é o Bruno. Então, o FGTS ele foi retirado no final de 2021. A pauta foi aprovada em Assembleia Geral dos Servidores, ou seja, algo que foi legitimado, tanto é que quando eu era vereador ainda, a gente votou na Câmara, não tinha um servidor lá reclamando, né? Foi retirado. Hoje a Prefeitura não tem condição de absorver esse custeio, é na ordem ali de 6 milhões por ano aproximadamente, o FGTS. O compromisso foi, tira o FGTS, faz concurso. Concursos editais vão ser publicados, da educação acredito que essa semana, né? E do quadro geral, se não essa semana, no início do ano que vem. Então, na campanha me questionaram, eu falei que não ia devolver o FGTS, porque eu não tenho condição, não é questão de querer, a gente vai buscar efetivar o servidor da CT, mas não tem como hoje a gente retroceder no sentido de devolução do FGTS. Se me permite fazer uma questão, uma pergunta agora que me pediram muito, falei, segunda-feira eu vou ter a oportunidade de entrevistar o prefeito ao vivo e tudo mais, sobre a questão dos ônibus, você tocou, citou tangencialmente o assunto e tudo mais, fazer primeiro um relato pessoal, morei 8 anos em Florianópolis, nesses 8 anos nunca precisei tirar o carro da garagem, nem sabia dirigir, foi aprender a dirigir quando eu vim morar aqui em Brusque. Eu andava muito de ônibus lá, porque lá o transporte funcionava, final de semana, tudo muito bem, assim, tinham muitos horários. E aqui a gente sabe que, principalmente a questão dos horários, é uma reclamação muito grande, né? De várias comunidades, final de semana, em alguns bairros não tem ônibus e tudo mais. Seu próximo ano de mandato, você pretende aí ampliar as linhas de ônibus? O que você pretende mudar no transporte coletivo aqui da cidade de Brusque? Certo. Primeiro é importante a gente fazer um diagnóstico como que está a situação hoje, né? Hoje o contrato ele é emergencial, ele é judicializado, né? A empresa hoje ela não tem condição de manter o transporte, tanto é que a prefeitura paga um subsídio para ela conseguir se manter. Qual é o prazo desse subsídio? Tem prazo ou não? O prazo é até, salvo engano, esse ano. Ano que vem. Mas ele é renovável ou precisa passar pela Câmara ainda? Agora eu vou ter que confirmar, Dirley. Eu não lembro se a lei previa que a prefeitura poderia, por decreto, renovar ou se teria que passar. Isso foi ainda quando o Ari estava como prefeito? Foi 2021, salvo engano, isso aí. Foi logo depois da pandemia, né? Então, assim, a empresa também não vai investir, porque ela pode sair a qualquer momento. A gente já está em tratativas em parceria com a Unifeb do novo edital da concessão do transporte público, para que daí sim uma nova empresa, ou aqui está ali, mas é claro, daí dentro do novo regramento, né, possa assumir essa concessão. Aí sim, com as linhas necessárias, com os horários necessários, inclusive final de semana, né, com uma tarifa que seja mais atrativa para o usuário, para que a gente disponibilize isso para o cidadão e aumente a demanda do uso do ônibus, né? Então, ano que vem a gente vai estar publicando sim esse edital que, importante frisar, deveria ter sido feito desde 2013. Também é um tema que ninguém quis mexer, avançar e que a gente agora tá botando para funcionar. Agora, prefeito, a questão envolvendo o Hospital Dom Joaquim, havia até uma certa preocupação quanto à questão do convênio, isso já está solucionado? Está solucionado, conversei semana passada inclusive com o Raul, né? Com o Raul, também o padre Valdir acabou mandando uma mensagem, ele trouxe alguns anseios deles, né? Os hospitais são grandes. O padre Valdir estava chateado contigo. Tava comigo? Você sabe que sim. Teve que arrumar uma pessoa para intermediar e você sabe quem foi. Mas deu tudo certo. O padre Valdir é um querido. Eu sei. Eu até te defendi aqui, né, Rodrigo? Padre, o sujeito tá com a cidade aí caindo aos pedaços, ele deve estar com a cabeça que aí ele teve que bom, enfim. Mas conseguiu, né? Conseguiu falar contigo. A gente vai renovar o contrato agora, né? Pra eles terem essa garantia também da porta aberta ali do SUS, né? Também os valores a gente chegou no consenso, então o Hospital Dom Joaquim tá bem encaminhado. Inclusive, deixa eu fazer o registro aqui, ele até elogiou lá no cafezinho, Padre Valdir, e eu tô levantando isso porque eu tinha testemunha lá, né? Ele disse que felizmente agora, Rodrigo, não sei se você se lembra da entrevista, ele colocou que pelo menos agora há um reajuste, porque antes aconteceu o contrato e havia uma falta de reajuste em relação ao número de atendimentos. Porque, por exemplo, foi feito um contrato para 4.000, aí chegou a 6.000 atendimentos. Sim. E esses 2.000 aí de demanda que passou, como é que faz? Parece que agora esse contrato contempla esse tipo de defasagem que pode ter, é isso? Isso, a gente eles
pela média de atendimento deles, eles fizeram uma proposta de reajuste, a gente acabou negociando, chegando num denominador comum, então vai ocorrer tudo bem aí, o pessoal do Dom Joaquim, região, pode ficar tranquilo que o hospital vai continuar com o bom atendimento que eles têm. Eu tô vendo aqui que mandaram mensagem, recebendo várias mensagens. Cacá mandou mensagem. É isso, mandou aqui dizendo, acompanhando a entrevista, forte abraço. O Pirola mandou mensagem aqui também, elogiando, e ele tem razão, a questão da Francisco Sassi, né? Ali eu acho que foi você falou já aqui Sim. a respeito, né? Mas o que eu passei lá na Francisco Sassi, fui lá ver a obra, realmente é uma obra, cara, é gigante ali, né? Ali é gigante. Salvo engano, eles me passaram esse número ali, foram 7.000 toneladas de pedra, somando Francisco Sassi e captação do Samay. A gente fez ele, acho que tá R$55 a tonelada, 385 mil. Isso que eles me passaram esse ano passado, bastante coisa, né? Muita coisa, por isso que esse enroncamento aí que vai ter que precisar fazer na Beira-Rio vai ser grandioso, né? Vai ser grandioso. Sim. Por fim, o André, você faz alguma modificação agora no secretariado? Então, agora final do ano não, agora o pessoal pode ficar tranquilo e para as férias. Mas ano que vem vai ter modificação? Pode ser, a gente tem a situação do desenvolvimento econômico também, né? A gente está avaliando alguns nomes aí para estar assumindo a pasta a partir de janeiro. Pode acontecer um desmembramento dessa pasta aí? Por exemplo, hoje o desenvolvimento econômico é da Ana Boas, né? Tá não foi exonerada. Desculpa, perdão. Mas pode haver um desmembramento da... Hoje eu vejo que seria até interessante. Desenvolvimento econômico. Falar em desmembrar também. Desmembramento eu digo do turismo, né? Gestão, mas é que isso implica no aumento de custo, e no momento que a gente está aí com a LRF o ano inteiro, todos os meses de 2023, o gasto com o pessoal está acima do limite prudencial da LRF. Então eu não posso nem criar cargo, não aumentar a despesa com o pessoal, não tem, e também não é nosso interesse. Agora, vamos ver se dezembro a gente... Se não fossem todas as horas extras que a gente teve e que foram necessárias, não é uma reclamação, né? A gente teria baixado o limite prudencial agora em novembro. A gente está 51,3, a gente está 51,48, 0,18 só. E a receita? E vem reduzindo pouco a pouco. E a receita? A receita a gente vai fechar o ano ali, olha, na casa dos 800 milhões, talvez um pouco menos. Depende muito como vai se comportar dezembro agora, né? Mas o gasto com o pessoal em relação a isso, a gente acaba vai fechar, espero, né, esse ano abaixo do limite prudencial. Também é uma conquista, né? Porque LRF você tem saiu agora o índice, o PIB de Santa Catarina e das principais cidades. Itajaí passou Joinville, né? Joinville passou Itajaí ficou com 47 bilhões, Joinville 45, se não me falha a memória. Depois vem Florianópolis, São José, Brusque ficou em nono. Em nono, à frente de Jaraguá do Sul, ficou à frente de Brusque, né? É isso, acho que foi... O que isso significa para o município, o André, essa situação em relação ao posicionamento de Brusque? Diminui também o ICMS, diminui o PIB não tem impacto direto com isso. O PIB tem muito mais relação com a produtividade, né, dos setores. Mas eu sei que não vai, mas eu imagino assim, quando você tem uma cidade que baixa o seu produto interno bruto, né? Evidentemente que a prefeitura vai sentir também. Não, no recolhimento de impostos. É que o PIB em si não tem relação direta, né? Sim. Mas indireta, claro, se o PIB cai, quer dizer que o faturamento das empresas está caindo, automaticamente elas serviços estão caindo, enfim, né? Sim. Mas eu acho que tirando essa mudança de Itajaí para Joinville, acho que em virtude até do próprio Porto, talvez, né? A Brusque se mantém ali na 9ª posição, né? Já foi uma das 5 no passado. Sim. Né? Mas é a cidade que tem se desenvolvido, né? A gente tem hoje uma dificuldade de território, né? Para expansão, sobretudo do parque industrial na cidade. Se for ver, Itajaí tem terra sobrando, né? Quando a gente pega ali depois da Apple, que já começa a ser Itajaí, o tanto de terra que tem ali para você investir, para crescer, por isso já tem um pouco mais de limitação em relação a isso, né? Tirando ali a Estrada da Fazenda, uma região ali que, né? Outra, mas regiões planas, com boa logística, né? Próxima das rodovias, acho que a Estrada da Fazenda é um dos pontos daquela região ali, né? É um dos poucos pontos ainda que a gente tem para esse tipo de investimento. Mas eu vejo que
com essas iniciativas que a gente está tendo de desburocratização, simplificação, né? Hoje, por exemplo, a comissão de parcelamento solo, que avaliava loteamento condomínio, tinha um prazo de 90 dias, agora são 30, né? A consulta de viabilidade, que antes demorava 7 dias, agora é direto, é online. Então, a gente está tendo vários avanços, né? Que pontualmente alguém pode olhar, mas isso não vai melhorar o cenário econômico da cidade. Mas no conjunto, quando a gente começa a somar essas iniciativas, eu não tenho dúvida que isso vai trazer, né, maior liberdade econômica e maior desenvolvimento da cidade. André, muito obrigado. O nosso tempo já estourou aqui, 9h01. Te agradeço, tá? Vamos voltar aí em 2024 contigo aqui. Tomara que quando a gente voltar aqui você tenha mais notícias importantes, principalmente em relação à nossa recuperação aí, né? Então espero que a gente volte com boas notícias também. Acho que o tempo agora deu uma segurada, né? As chuvas deram uma cessada, o calor veio também com tudo para compensar, mas agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade. Eu quero aproveitar aqui também para desejar um Feliz Natal aí para vocês aqui, claro, mas para os nossos amigos ouvintes, né? Que a gente tenha um 2024 com muitas conquistas, muita saúde, muitas realizações. Agradecer o carinho que eu tenho recebido, né? Quando eu vou nos eventos, a criançada, pais, grupo de idosos, sempre sou muito bem recebido e acolhido, né? Esse carinho da população de fato nos motiva a continuar se dedicando cada vez mais para fazer um bom trabalho pela cidade, que possamos aí ter um final de ano abençoado e um 2024 aí de muitas realizações. Grande abraço a todos. Amanhã estaremos de volta aqui com Rádio Revista Cidade. Uma boa semana.